turminha do quinto ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem. Hoje é sábado, 3 de outubro de 2020. Hoje nós vamos aprender sobre duas palavrinhas que a gente usa na escrita de frase na língua portuguesa, que é o a ou o a, com ou sem H. A gente vai ver que apesar de ter som parecido, elas são usadas em contextos diferentes, em situações diferentes, porque possuem sentidos, significados diferentes, certo? Então, com lápis e papel na mão, vamos anotar a dica. Então, primeiro vamos conhecer o a sem o H, que se refere a uma preposição. Ele exprime tempo futuro ou distância. Então, atenção, turminha, a letra A é classificado também na língua portuguesa como preposição e ela sempre vai indicar um tempo futuro. Quando a gente quiser escrever numa frase que esteja ao nosso futuro, que esteja lá na frente, a gente vai utilizar o A sem H. Ou quando estiver se referindo à distância daqui até outra cidade, daqui até a escola. Então, se eu precisar utilizar o A, eu vou usá-lo sem H, ok? Então, anotem a dica. Já o A com H e o acento agudo no A é um verbo. É aquele que indica o tempo passado, é aquele que já passou. E também significa o mesmo de existir, de faz. É o verbo haver, certo, turminha? Então, esse H com A, que a gente lê A, ele se refere ao passado, a algo que já aconteceu, que já existiu. Então, anotem. Enquanto que o A, apenas a letra A, se refere ao tempo futuro, à distância, o HA se refere ao tempo passado, aquilo que aconteceu, aquilo que já passou, certo? Então, uma é oposta à outra, uma é o contrário da outra, ok? Então, estejam atentos. Vamos ver os exemplos? Viajaremos daqui a 2 dias. Observem que a tia utilizou apenas a letra A, porque é um tempo futuro. Eu ainda vou viajar daqui a 2 dias. Então, é um tempo que ainda não passou, não chegou ainda, é o futuro. Então, eu utilizo a letra A, tá certo? Vamos ver a segunda? O apartamento fica a 200 metros daqui. Vejam que a tia utilizou apenas a letra A, porque se refere à distância. O apartamento fica a 200 metros daqui. Então, esse 200 metros é a distância entre eu e o apartamento. Então, quando se refere à distância, nós utilizamos apenas a letra A. Então, para futuro e para distância, usamos a letra A, ok? Vamos agora ver os exemplos de quando utilizar o HA com o acento agudo, certo? Então, vamos ver. Há mais de uma semana não vejo você. Vejam que a tia utilizou o A com H. Por quê? Porque se refere a um tempo passado. Já faz 2 semanas que eu não te vejo. Então, é um tempo que já passou, que já aconteceu. Então, quando se refere ao passado, eu utilizo o verbo a, que é haver, existiu, aconteceu, ok? Vamos ver mais um exemplo. Ainda há vagas para aquele cargo na empresa. Então, vejam aí que esse a se refere a existir. Ainda existem vagas para aquele cargo na empresa. Então, quando se refere a existir, quando a gente consegue fazer essa troca por existir, por aconteceu, nós utilizamos o HA, combinado? Deu para entender? Anotaram as dicas? Muito bem, crianças, vocês são nota 10. Agora é hora da nossa atividade. Lá na página 107, o número 1 diz assim: escreva certo ou errado em relação ao uso de A com H e A sem H. Então, na letra A diz assim: encontrei Pedro a 5 ruas daqui. Então, este A ele foi empregado corretamente. Pode escrever o nome certo no quadrinho. Por quê, tia? Porque se refere à distância. Pedro estava 5 ruas daqui, era a distância que ele estava de mim. Então, quando a gente se refere à distância, a gente utiliza apenas a letra A, combinado? Muito bem, escrevam aí, certo?
B. Há uma semana nos encontramos bem aqui. Vejam que esse A com H, turminha, ele pode ser trocado justamente por há 2 semanas, há uma semana é algo que já passou, que aconteceu, que existiu. Ele pode ser trocado por uma dessas outras palavras, tá? Porque se refere a um tempo passado, ok? Então, quando a gente se refere a um tempo passado, a gente utiliza o HA. Então, é certo. Escrevam aí certo dentro do quadrinho. Letra C. Não há nada para fazer nessa situação. Então, vejam que aí esse A está errado. Deveria ser o A com H, tá? Então, está incorreto. Vocês vão colocar aí a palavrinha errado. Letra D. Eu digo que há sempre uma esperança no fim do túnel. Este A, ele pode ser trocado por existe. Eu digo que sempre existe uma esperança no fim do túnel. Então, quando eu consigo fazer essa troca, eu devo utilizar o A com H, ok? Então, façam aí, anotem que também está certa essa frase. Próximo. Número 2. Justifique o uso do A com H e do A sem H em cada frase. Então, na letra A diz assim: há 5 dias que não falo pessoalmente com tia Beth. Então, vocês vão ver aí, gente, que esse A com H, ele vem do verbo haver, ele indica o tempo passado. É aquela palavrinha que a gente consegue trocar por existiu, por aconteceu. Estão lembrados? Então, façam a justificativa. Letra B. Há mais carros no estacionamento do que o previsto. Então, a justificativa é a mesma da letra A. A se refere ao verbo haver, no sentido de existir. É o mesmo de acontecer. Ok, turminha? Muito simples, né? Vamos para a letra C. A casa de Camila fica a 2 ruas da escola. Então, agora foi utilizado o A sem H, porque se refere à distância, indica uma distância. Então, eu utilizo apenas a letra A sem H. Combinado? Então, façam a justificativa correta na letra A, B e C do número 2. Agora, vocês vão encontrar na página 108 o texto, o corvo e o jarro. É importante que vocês façam a leitura, gente, dessa fábula. Ela está trazendo para vocês uma moral da história. Quero que vocês reflitam um pouco sobre a moral. Vejam se ela faz sentido para a nossa vida, se é importante que nós também seguimos essa mesma moral, essa mesma história de vida, que a gente tenha algum ensinamento, algo significativo possamos tirar desse texto, ok? Então, leiam também o vocabulário do texto, porque lá há algumas palavras que vocês precisam descobrir o significado, combinado? Então, leitura do texto da página 108. Logo depois, irá vir a nossa atividade de interpretação. Então, o número 1 diz assim: reescreva as frases abaixo utilizando palavras com o mesmo significado das que estão em destaque. Então, ele quer que a gente faça a troca, a substituição das palavras que estão destacadas por outra que tenha o mesmo significado, ou seja, palavras sinônimas que tenham sentidos parecidos, semelhantes, ok? Então, vamos lá? Na letra A, a frase que ele nos deu foi a seguinte: o vinho tinha em si um precioso perfume. Notem que a palavra que está destacada é tinha em si. Então, a gente vai fazer essa troca dessa expressão por continha. Continha um precioso perfume. Então, vocês vão escrever: o vidro continha um precioso perfume. Letra B. Não há mais nada a fazer pelo doente, pois está morrendo. A parte que está destacada, a palavra é morrendo. Então, nós vamos trocar pelo sinônimo, pelo seu significado. Lá no vocabulário do texto, está dizendo qual é o significado de sucumbindo, tá? Que é morrendo, que é padecendo. São palavras sinônimas que têm o mesmo significado. Então, nossa frase vai ficar assim: não há mais nada a fazer pelo doente, pois está sucumbindo. Sucumbindo é morrendo, ok? É o mesmo sentido. Letra C, observem a palavra que está destacada e reescrevam a frase trocando ela também pelo significado. Então, olhe lá no vocabulário do texto,
Qual é o significado de criado? Qual é a palavra que pode ser trocado por criado? Ok? Muito simples. Vamos lá. Número 2. Relacione as palavras às cenas. Então, vocês têm aí 3 palavras, que é invenção, sucumbir e conter. Vejam no vocabulário do texto qual é o significado dessas 3 palavras. E aí sim vocês vão conseguir ligar elas para a cena correta, tá certo? Página 109, número 1. Circule o sinônimo que o corvo teve ao encontrar um jarro onde poderia haver água para matar a sua sede. Então, agora essa frase ela foi retirada lá do nosso texto, o texto do corvo. Então, eu quero que vocês circulem qual foi o sentimento, tá bem simples essa questão. Qual foi o sentimento que o corvo teve? Então, marquem aí, circulem essa opção. Número 2. Marque a figura que representa como o corvo encontrou o jarro. Então, se vocês lerem o texto, vocês vão descobrir que o corvo encontrou um jarro de tal forma. E como era este jarro? Como ele estava? Então, marque um X no jarro correto. Agora, na questão 3, diz assim: apesar das várias tentativas do corvo para alcançar a água do jarro, seu esforço foi em vão. O que ele fez por último que resolveu o seu problema? Então, para quem lê o texto, vai observar lá o que foi que o corvo fez. Ele pegou pedras, colocou dentro do jarro, foi colocando até que o nível da água ficasse ao seu alcance. E assim ele salvou a sua vida. Vocês viram que o corvo estava numa situação de apuros e ele precisava encontrar uma forma de resolver o problema. Então, a forma encontrada, a solução foi essa: colocar as pedras lá no jarro até que a água fosse subindo, subindo, subindo e até conseguir alcançar o nível da água exatamente que ele pudesse beber e salvar a sua vida, certo? Então, escrevam aí. Questão 4. O corvo, mesmo sucumbindo, ou seja, mesmo morrendo, fez várias tentativas para encontrar solução para o seu problema. O que você acha que aconteceria se ele não tivesse tentado? E aí? Ele estava sucumbindo, padecendo, e se ele não tivesse feito essa tentativa com o jarro de colocar as pedras, o que teria acontecido? Então, escrevam aí no número 4, turminha. Questão 5. Você desiste facilmente dos seus objetivos ou você é uma criança persistente? E aí, o que vocês me dizem? Escrevam, relatem uma experiência na qual teve de persistir. Você teve que ser persistente para conseguir algo. Então, contem para a tia, escrevam, descrevam aí no número 5 essa experiência na qual você lutou, persistiu e conseguiu alcançar o seu objetivo, aquilo que você queria. Então, escrevam aí no número 5. E por hoje é só, meus queridos. Um beijo grande para vocês. Que Deus abençoe cada vez mais o estudo e a vida de vocês. Até já na nossa correção online.